anterior e o que faltou mudar? Boa noite, Marina. Tal qual a partida do Maringá, nós jogamos bastante no campo do adversário, praticamente quase que os dois tempos, de uma forma geral. Criamos situações ali de finalização e não conseguimos concluir nenhuma ali. A gol que a gente conseguiu fazer o gol estava impedido, né? E tivemos ali os chutes mais de média distância, um pouco de mérito ali, acho que até bastante mérito da equipe do São Joséense, que soube se defender, fechar bem as linhas. Nos deu ali as diagonais, a gente tentou forçar o jogo pelo lado, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, porque estava mais congestionado por dentro. Mas infelizmente não conseguimos concretizar nenhuma das situações ali de finalização em gol. E fica a lição, né, para a gente buscar uma melhor pontaria, né, trabalhar esses dias aí que a gente tem até o jogo contra o Londrina, para refinar as finalizações e para que no próximo jogo a gente crie tanto quanto criamos nos últimos dois, mas que a gente termine fazendo os gols ali que a equipe precisa para buscar os resultados. Queria que você também comentasse a substituição do Rômulo, né? Ele acabou sendo... Você tirou ele de campo hoje, você não havia feito essa substituição nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. Então, essa mudança hoje, uma nova substituição, uma nova mudança no campo. Queria que você explicasse essa substituição, por favor. Então, nós estamos aí na terceira rodada, hoje foi a terceira rodada da competição. Jogamos no meio de semana com uma viagem, foi 9 horas na ida e 7 na volta. E nossos atletas são atletas aí com idade alguns deles com idade sub-20, que é o caso do Rômulo, e sem estar habituado com essa rotina de jogar quarta, domingo, a cada 2 dias, como foi o caso no intervalo entre a partida do Maringá e a partida de hoje. E é natural que eles sintam um pouco mais as questões mais físicas ali de desempenho, né? E na medida que eu percebi que o desempenho dele estava caindo, eu optei por colocar um jogador mais descansado, que é o caso do Jonathan, para que a gente pudesse ali ter um pouquinho mais de punch ali, tentar agredir mais a defesa do São Joséense. E agora, para a próxima partida, o adversário é o Londrina, o líder da competição. Queria que você falasse da expectativa para esse jogo, que é um dos confrontos fortes desse Campeonato Paranaense, até porque Londrina também disputa aí as séries do Campeonato Brasileiro, então é um forte candidato aí a brigar por essa competição. A equipe do Londrina é uma equipe qualificada, né? A gente tem acompanhado aí os jogos e teremos aí uma viagem também pela frente, mas em contrapartida teremos um dia mais de recuperação. O jogo foi para quinta-feira. A gente vai trabalhar aí para recuperar o máximo possível os nossos atletas, né, e condicioná-los aí para que a gente possa fazer uma grande partida contra o Londrina. Entendo que o confronto será um confronto diferente, em função de o Londrina ser uma equipe que joga mais no campo do adversário do que no seu campo de defesa. Então, passa a ser um jogo com um contexto diferente dos jogos que a gente enfrentou até agora. Então, vamos trabalhar para a gente poder ir lá e fazer um enfrentamento de igual para igual e, se Deus quiser, buscar a vitória nesse jogo lá em Londrina. Perguntas do Robson De Lázari, da Transamérica e Rede Massa. Oi, James, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bem. Minha primeira pergunta é a seguinte: quando o Matheus Felipe ali se machucou no segundo tempo, você pensou até em mudar o sistema, colocar uma equipe com uma linha de 4 atrás e só 2 zagueiros? Você não entendia que era o momento de ter até mais um outro jogador ofensivo naquele momento? Por que a escolha por entrar um outro zagueiro naquele momento? Na realidade, ali naquela altura, a gente estava atacando ali a equipe adversária tanto com o Fasson quanto com o Matheus, muito mais no meio espaço, né? Muito mais aí apoiando quase que como laterais e praticamente um jogador só pelo centro ali, que era o Luan, né? Em função ali do posicionamento que o time de São José estava fazendo, né? Descendo ali o segundo atacante para fechar a linha de meio campo.
e a gente, com isso, estava conseguindo ali acessar não só a linha de Julimar, como a linha do Pedrinho, e algumas vezes ali, pelo próprio Matheus, algumas bolas ali no entrelinha, que a gente acessou. Então, na minha leitura ali, não era uma questão de alteração de sistema tático, porque a gente estava conseguindo entrar no campo do São Joséense com uma certa facilidade, em função ali do posicionamento que eles adotavam ali de não optar por não nos pressionar um pouquinho mais alto. Então, diante desse contexto, se houvesse alteração de trocar zagueiros ali por laterais, no caso da saída do Matheus, colocar um lateral ou colocar um homem de frente e alterar o posicionamento de Julimar e alterar o posicionamento do Pedrinho, não nos daria a possibilidade de acessar mais o lado do campo, né, que era o que a gente estava tentando de uma forma mais contundente, em função de haver um bloqueio de muitos jogadores da equipe do São Joséense pelo centro do campo. Toda vez que a bola entrava para a corrida lateral, principalmente em inversão, a gente estava conseguindo ter uma certa liberdade para acessar tanto a linha do Julimar quanto a linha do Pedrinho. James, 3 jogos, nenhum gol sofrido, mas só um gol marcado. Você está mais satisfeito com o sistema defensivo ou está mais insatisfeito com o sistema ofensivo? Eu penso que é um somatório, né? Nós trabalhamos bastante a bola, criamos situações de finalização. No jogo em Maringá, poderíamos ter feito o placar lá, acabou que a bola não entrou. Perdemos algumas situações ali até de muito favoráveis ali para fazer o gol. Hoje a gente não teve tantas situações ali tão claras de gol, mas finalizamos. O goleiro deles esteve sempre muito atento, a gente acabou não tendo uma pontaria tão eficaz ali para colocar a bola fora do alcance do goleiro. Eu penso que criando a equipe a gente precisa refinar esse último toque, né, refinar a finalização, e acredito que na medida que os jogos vão transcorrendo, a gente vai buscando um melhor aprimoramento para poder concretizar as situações que a equipe tem criado em gol. Você até disse aí, eu concordo, né, nessa última resposta, que o time criou mais no segundo tempo contra o Paraná e contra o Maringá do que hoje. Hoje, na minha avaliação, foi bem menos. Você acha que em alguns momentos assim tem um individualismo exagerado, um pouco de ansiedade demais? Você acha que uma coletividade maior pode ajudar um time que precisa marcar mais gols? Só fez 1 em 3 jogos? Não, a tua análise é perfeita e eu penso que assim, nosso elenco é um elenco praticamente sub-20, nossa média de idade é bem baixa, nós temos muitos jogadores ainda com idade de sub-20 e é natural que os jogadores mais jovens eles tenham um comportamento ainda não tão, como é que eu vou te dizer, tão adequado quanto um jogador experimentado que vai fazer escolhas, né? Sempre a melhor escolha. Eu penso que o jogador experiente, mais experimentado, toda vez que ele não tiver equilibrado para uma finalização ou que um companheiro tiver melhor colocado, ele vai buscar fazer assistência, por já ter vivenciado. Então é um processo natural, nós temos jovens aqui na equipe e esse é o nosso trabalho, o trabalho da comissão técnica é orientá-los para que a gente, nos próximos eventos, nas próximas oportunidades que a equipe criar, a gente possa ou servir um companheiro melhor colocado, né, ou ter uma precisão melhor nas finalizações. Então, acho que esse é um processo natural, e acho que na medida que a gente vai dando feedback, vai mostrando para os jogadores que a gente poderia ter feito diferente, a gente vai melhorar a escolha deles na hora que os eventos forem surgindo dentro do jogo. Perguntas da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi, James, boa noite. Ainda em cima dessa linha do Robson, como fazer para encontrar um equilíbrio, né? Porque você é o comandante desse time, de um elenco jovem, como você acabou de dizer. Claro que ainda tem ideias, inscrições que vocês podem fazer dentro da competição, mas nesse momento é o que você tem à disposição, né? Hoje foram 20 jogadores de um elenco jovem, muitas vezes ali ansioso para tentar encontrar um passe um pouco mais difícil, um pouco mais decisivo e não saiu, a ansiedade na frente do gol para finalizar. E tudo isso durante 90 minutos de um time que veio aqui e soube, né, se portar diante do Atlético, também méritos para o São Joséense.
Existe como encontrar esse equilíbrio de todas essas situações diante de um elenco jovem que você tem à disposição nesse momento? Na medida que os jogadores forem sendo experimentados, vivenciarem a competição, entenderem que é um contexto diferente de competições de base, né, de competições sub-20, os jogadores são inteligentes, eles vão aprendendo, eles vão refinando melhor as escolhas, e não tem dúvida que isso vai acontecer conosco aqui também. Eu fico satisfeito com o que a equipe tem produzido a nível ofensivo, né? E tem jogado aí os adversários para dentro do seu campo de defesa e tem produzido as situações. Me assustaria se a gente não tivesse criado situações de gol. Então, nesses últimos jogos, tanto no jogo contra o Paraná também, a gente criou situações, teve momentos para definir e, sem dúvida, né, a gente vai fazer esse trabalho, né, mostrar aos atletas o melhor caminho, né, orientá-los para que nos próximos eventos a gente produza tanto quanto produziu, mas tenha um desempenho melhor. Você até já falou para o Robson um pouco com relação à questão, né, da manutenção dos 3 zagueiros. Passa pela tua cabeça, James, em algum momento, diante do que você tem à disposição de peças e diante, obviamente, do estilo de jogo de vocês, mudar esse time para uma formação com 2 zagueiros, ou isso ainda não está sendo colocado na mesa por vocês? Na realidade, são situações que a gente treina e também a gente tem alternativa ali para fazer diferente. Podemos fazer o jogo de hoje especificamente. Era importante a gente ter jogadores abertos e a gente fixar a linha defensiva deles um pouco mais no corredor central, para gerar esses espaços ali na amplitude do campo. Então, no julgamento que eu fiz, que não era interessante a mudança para uma linha de 4, por exemplo, em função de a gente, com a linha de 4, ter dificuldade de projetar os laterais um pouco mais à frente. Com a linha de 3 ali, tanto o Fasson quanto o Matheus, depois Viale no segundo tempo, eles estavam jogando praticamente ali como laterais defensivos e, em vez de ter uma linha de 4, teria uma linha de 3. E com isso a gente conseguia transitar a bola de um lado para o outro do campo e achar esses espaços, tanto para Julimar quanto para Pedrinho. A partir dali, a gente, nesse estado de movimento, que algumas vezes fizemos movimentos e acabou que o jogador tomou a decisão de trazer a bola por dentro e jogar para cruzamento, mas fizemos alguns movimentos de ruptura em cima da linha defensiva do São Joséense e conseguimos abrir e criar situações. Fizemos inversões, conseguimos abrir nas inversões também e criar situações. Então, em relação a essa ideia de jogar com a linha de 4 ou com 3, ela vai depender do contexto que a gente for enfrentar. Adversários que virão numa outra proposta, talvez seja interessante a gente partir de um 4-3-3 ou do 4-4-2, e isso vai ser feito. São situações que são treinadas, elas já estão aprimoradas, os jogadores não têm dificuldade de fazer. Quando julgarmos importante e necessário, faremos. Você até já falou um pouquinho sobre a questão do cansaço, James, e de início de temporada. O que vocês projetam e planejam para a partida de quinta-feira? Há uma intenção, quem sabe, de rodar um pouquinho esse grupo, preservar alguns atletas, até por se tratar aí de um ciclo, né, de 3 partidas seguidas e que teve uma viagem no meio que potencializou esse cansaço? Então, a nossa ideia, né, amanhã é um dia livre, um dia de folga, e já conversamos com os atletas, a gente retoma o trabalho na segunda-feira à tarde, e daqui até o jogo nós vamos cuidar da recuperação, para que a gente possa estar na quinta-feira lá em condições ideais ali de competição, né? Com os jogadores completamente recuperados, que a gente possa lá impor um ritmo forte, né? Um ritmo intenso e consiga sustentar, né, os 90 minutos inteiros. Então, a estratégia é a gente trabalhar na recuperação daqui até o jogo, atacar ali situações pontuais, vamos analisar bem a equipe do Londrina agora nesses próximos dias e atacar situações pontuais no treinamento para não desgastar e a gente conseguir uma recuperação